Socorro. Ô, Amanda. Oi. Eles falaram aqui que alguns conhecem, outros não. Tá bom? Quem conhece pode me dar um exemplo? De uma ODS e de uma solução que poderia ser implementada para melhorar. ODS seria um problema e o Isso. Mas pode ser qualquer coisa? Pode ser qualquer coisa. Ela falou aqui sobre o desmatamento, por exemplo. Ele pode Ela ser sabe a qual ODS, tá ligado? É Não, ela falou que não. Não? Então eu vou falar aqui um pouquinho de todas as ODS para a gente poder ampliar aí esse conhecimento. Eu vou até aumentar um pouquinho aqui, que eu acho que vocês não estão enxergando, porque eu mal estou enxergando. Aqui, a gente tem a primeira ODS, que é a erradicação da pobreza, né? Que a gente poderia, quais são as ideias inovadoras que a gente poderia ter para poder erradicar a pobreza no Brasil, no país, no mundo, né? A 2 é a zero fome, fome zero, nossa, né? A 3 é a boa saúde e bem-estar. A 4 é a educação de qualidade. A 5 é a igualdade de gênero. A 6 é água limpa e saneamento. A 7 é energia acessível e limpa. 8, emprego digno e crescimento econômico. 9, indústria, inovação e infraestrutura. 10, redução das desigualdades. 11, cidades e comunidades sustentáveis. 12, consumo e produção responsáveis. 13, combate nas alterações climáticas. 14, vida debaixo da água. 15, vida sobre a terra. 16, paz, justiça e instituições fortes. E 17, parcerias em prol das metas. Então, a solução dela sobre o desmatamento, ela entra ali na vida sobre a terra e ainda impacta também na 13, que é o combate das alterações climáticas. Porque se a gente está fazendo uma coisa relacionada ao desmatamento, a gente entende que o desmatamento está diretamente ligado com as condições climáticas do planeta, a gente já está acessando 2 ODS numa coisa que para algumas pessoas parece boba, só que se a gente for colocar numa visão macro, é uma ideia incrível, entendeu? Eu acho que de pouquinho em pouquinho a gente pode fazer para poder contribuir para o mundo melhor. E aí, fazendo projetos assim, a gente consegue trazer um impacto, criar na gente um pensamento de como melhorar o mundo, uma preocupação, uma coisinha. Então, a ideia é que os nossos projetos eles sejam norteados pelas ODS. Ah, tia Amanda, mas eu não tenho uma ideia que ligue as ODS. Você tem a sua ideia, você traz a sua ideia, e aí a gente norteia a sua ideia, puxa qual caminho que essa ideia tem a ver com as ODS, ou como a gente pode fazer algum ajuste para que ela se encaixe no contexto. Dúvidas? Dúvidas, sim? Não? Não? Não. E aí, tem dúvidas? Não. Mais alto, mais alto. Então eu quero mais 3 exemplos aí de ideias, coisas básicas que a gente poderia fazer para poder estar agindo em alguma ODS. Qualquer ODS, qualquer ideia, qualquer coisa. Pode ser até... deixa eu ver aqui. Plantar um campo de flores para a gente ter mais abelhas que vão levar pólen por aí e ter mais plantinhas. Qualquer ideia. Quero 3. Se vocês podem se voluntariar, eu posso escolher também, que eu tenho uma listinha aqui com nomes e números. Eu escolho aleatoriamente, hein? Voluntário ali. Eu já falei. Quem falou? Quem? Eu vi uma mão passando. Uma mão. Vem aqui, vem aqui. Som. Vem. Vai aqui, vem aqui.
Professor, eu acho que o saneamento básico, né, que em comunidades, em alguns lugares não tem, que eu estava estudando geografia e história, é muito importante também o saneamento Saneamento. básico, entendeu? Eu acho que é um importante também em colocar, projetar o jeito certo. Muito bom. Muito bom. Mais um? Mais alguém? Vota? Peraí, deixa eu escolher um nome aqui na minha lista. Escolher o nome aqui na minha lista. Ana Clara, porque o nome da minha filha Porque o nome da minha filha Claro. Não dá nem pra ver, não dá pra entender nada que tá escrito. Olha lá. Não dá pra entender o que tá escrito. Peraí, eu aumento aqui, tem problema. Aumenta aqui. Aumenta aí. Uma ideia para ter uma estufa com várias abelhas e flores para ter mais processo nas abelhas, para elas terem mais procriação. E como as abelhas ajudariam a gente como? Sem ser o exemplo que eu dei, hein? Que eu dei. Como as Olha, abelhas ajudariam a gente como? Esse é o exemplo que eu dei, que eu dei o exemplo. Ótimo. Isso. tá bom, a gente vai trabalhar esse Tá bom, a gente vai trabalhar esse pensamento. com o tempo. Mas vai lá, deixa eu escolher a próxima. Deixa eu escolher a próxima. Gabriel. Gabriel. Vem, cá. Queria mudar. Tem dois. Qual Gabriel? Peraí. Vai, Tander. O primeiro Gabriel que falou comigo. Foi o Gabriel da esquerda. Esse Gabriel. Sobre a energia acessível e limpa, a gente poderia levar mais dinheiro em construir usinas de energia sustentável. Qual tipo de energia? A gente tem eólica, a gente tem solar. Energia solar, energia eólica, hidrelétrica. Sabe qual é o maior problema das placas solares hoje em dia? A poeira em cima da placa. Porque como são campos abertos, aí as placas precisam de uma manutenção. E tem umas empresas desenvolvendo pequenos robozinhos, umas automações para poder fazer a limpeza dessa placa de forma automatizada. Muito bom, muito bom. Tá, já tive 3 pessoas. Muito boas as ideias de vocês, muito bons os pensamentos, eu acho que é muito por aí mesmo. Agora a gente vai fazer uma nuvem de palavras. Deixa eu só. Uma nuvem de palavras. Isso. Eu coloquei um link no. Gente, essa apresentação tá muito ruim. No privado aqui, no privado do chat do Meet, para eles poderem acessar, para a gente poder visualizar uma nuvem de palavras lá no Mentimeter. E aí eu vou ensinar vocês aqui a acessar. Tá aparecendo, não aparece minha tela toda. Deixa eu parar a apresentação. Subir de novo. Janela. Vocês vão estar escrevendo Mentimeter no navegador. Menti. E aí, quando abrir esse site aqui, ele é o primeiro link lá do Google também. Vocês vão utilizar o link que vai aparecer aqui. Link não, código. Volta. É só pegarem esse link aqui que eu coloquei no chat, que ele já vai mandar vocês direto. E aí eu vou apresentar aqui para vocês a nuvem de palavras para a gente entender como é que está o conhecimento de vocês em relação à robótica.
ou vocês podem acessar do jeito que eu disse, entrando lá no Google, digitando Mentimeter e colocando esse código que está aqui no início, no iniciozinho aqui, ó. Que vocês também vão chegar na mesma página. Ó, já vi que 2 pessoas entraram aqui, e aí vocês podem responder essa questão. Vocês têm, acho que são 3 respostas, pra gente poder criar aqui nossa nuvem de palavras. Aí conforme vocês forem mandando as respostas, elas vão aparecendo aqui, nessa telinha. Ô, Amanda, Oi. eles estão falando para você liberar para eles responder ali, ó. Apertar a letra C. Aí. Vai lá. Tenta responder aí agora, galera. Olha lá. Tá vendo? Tá, tivemos computação, programação, mecanismo, futuro, inovação, inteligência artificial, robótica é tipo uma língua, é isso? Python só para robôs. Engenharia. Mais alguém? Tá faltando mais alguém por aí? Ação, computação, futuro. Tá, quando todo mundo responder, vocês me dão um ok pra gente poder conversar um pouquinho sobre essas respostas. Se alguém tiver mais alguma palavra para colocar, alguma frase, pra gente conversar um pouquinho, para entender como vocês entendem hoje. E aí, o nosso próximo momento, além de contextualizar um pouco do que é, né, robótica, a gente vai dar uma olhada na nossa plataforma. Eu ainda não gerei os acessos de vocês, mas consigo gerar rapidinho. Mas de início eu queria mesmo mostrar como funciona, para na próxima aula vocês acessarem. Mas já deixaria aí o nome para, caso quem quiser procurar em casa, entender um pouco já de como funciona, vocês ficarem à vontade.
Lembrando que todas as plataformas, todos os sistemas que a gente utiliza aqui, eles são open source, né? Então, isso quer dizer que eles não precisam de licença, que eles são todos gratuitos e que vocês conseguem replicar em casa. O que dá um pouco mais de trabalho de replicar em casa é a utilização do Arduino, porque precisa ter as peças. Mas aí a gente tem o Tinkercad que a gente consegue emular tudo isso online e sem custo nenhum. Eu vou utilizar a conta de professor, né? E vocês vão entrar como alunos com código e username, mas quem tiver uma conta Google, né, um e-mail, consegue ter a sua conta pessoal para poder mexer em casa, criar algum protótipo, validar alguma coisa. Com os conhecimentos que a gente vai ter nessas aulas, vocês conseguem fazer. Tudo ok? Podemos falar um pouquinho sobre as palavras que vocês colocaram? Faz um joinha aí, galera. Sim. Aí, ó. Tá. Eu vi aqui códigos, e a gente falou, né, que robótica tem códigos que junta a questão da programação com os componentes eletrônicos. E aí a minha pergunta é: vocês sabem o que é uma linguagem de programação? Sim. O que é uma linguagem de programação, então? Eu vi umas mãozinhas para baixo. É a linguagem que você usa para conseguir criar alguma coisa no programa dela. Ó, a Débora aqui. Fala mais alto. Ó, fala mais alto. Uma linguagem de programação é a linguagem que você usa para ter que programar alguma coisa que você vai criar no computador. Isso aí. A gente tem as linguagens de programação que são competentes. E existem vários idiomas no mundo, como existem várias linguagens de programação também. Né? A gente tem algumas que são mais conhecidas, que eu vi aqui, que tem a galera do Python, né, que falaram sobre o Python. A gente tem o Java, que é bem antiga. A gente tem o C, né, que antes de chegar ao Python era uma das linguagens mais utilizadas para questão de ensinar lógica de programação para os alunos, para os iniciantes. Os alunos, quando eu digo alunos, é de todas as idades. Qualquer aluno, qualquer pessoa iniciante na programação, a gente começava com o C. E aí o C, ele foi inspiração para várias outras linguagens, como o C++, que é a linguagem que a gente vai utilizar para programar o Arduino. O Arduino, os componentes eletrônicos, eles são programados em C. Isso quer dizer que, como é que tá o conhecimento de vocês de inglês? Tá bom? Tá médio? Tá ruim? Como é que tá em inglês aí? Fala aí, cara. Não, o meu inglês é assim, ó. Tá ótimo. O inglês é... Tenho preguiça não, mas eu consigo entender inglês, assim, entender, só que... Então, a gente nas primeiras aulas não vai trabalhar muito com o inglês, né? Porque as linguagens de programação, na convenção, há 12 anos eu lá em bolinha, quando eles decidiram como seria, né, essa questão da linguagem de programação, porque o programador ele tem que ser entendido no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, na China. Um desenvolvedor ele tem que poder olhar para o código e entender do que se trata, entender o que está sendo feito ali. Por mais de que quando a gente fala de site, o conteúdo do site seja em algum idioma específico, né? Porque a gente pode trocar o conteúdo do site. Mas as linguagens de programação, elas são, por convenção, basicamente, inglês, né? Então a gente vai ter que ter um pouquinho desse conhecimento em inglês, mas nada muito difícil, porque eu trago a tradução das palavras e a gente pode ir fazendo um bem bolado com isso. Deixa eu ver o que mais eu encontrei por aqui. Código já foi. Robótica é tipo uma linguagem também. Linguagem de programar, como também entra nessa nossa explicação. Futuro e tecnologia, né? A gente vê muito porque automação, robótica não são só robôs
mas está ligada aos robôs, né? Porque os robôs nada mais são do que uma automação. Eles são componentes eletrônicos unidos para um fim com uma programação dentro deles para fazer algo. Só que quando a gente fala de robô, a gente lembra do Wall-E, né? A gente lembra do... Algum outro exemplo de robô? Alguém me dá um outro exemplo de robô conhecido? Acho que a gente pensa em robô. Transformers. A gente pensa no Transformers, aquele robô bonito. Só que ninguém pensa no robôzinho que não parece um robô, que não é um Transformer, né? Que é uma automação. Peraí, só um instante, deixa eu só pegar meu carregador aqui, que meu notebook tá descarregando. 2 segundos. Vai. Prontinho. A gente esquece das outras automações e que elas também são consideradas, né, nisso. E o futuro, porque o que mais a gente tem é o avanço das automações. Por exemplo, não sei aí, mas aqui a gente tem metrô. Não, aí vocês têm metrô. Mas as escadas rolantes daqui, antes elas funcionavam infinitamente. Elas ficavam rolando para sempre. Aí agora eles colocaram um sensor para poder verificar se tem fluxo de pessoas ou não, para a gente poder economizar energia e a escada rolante não ficar rodando para sempre. E aí a escada só é acionada quando alguém passa por uma faixa ali, tem um sensorzinho, e a escada rolante é acionada por X tempo. Né? Então, desde que a gente tinha vários anos atrás, que era novidade, hoje em dia não é mais, né? A abertura automática das portas de shopping, essas coisas assim, e essas automações elas vão evoluindo. Então a gente vê futuro, a gente vê tecnologia e vê que isso está caminhando cada vez mais junto com as ideias inovadoras. Que é um meio de inovação, né? Inovação para o futuro, engenharia, porque tem a ver com essa construção, né? Tem a ver com a idealização e construção. Python mais ou menos, porque Python é mais utilizado para análise de dados, para mineração de dados, do que para robótica. Mas também temos o Python, que é uma linguagem de programação. Inteligência artificial, o pessoal confunde muito robótica com IA, né? Com a Alexa. É Alexa? Acho que é Alexa. com as IAs, né? Eles confundem. As IAs, elas são algoritmos que são treinados para poder aprender e mapear comportamentos. Né? E a automação não é muito disso, mas a gente consegue integrar os dois. Tanto que tem até algumas disciplinas que vão muito para esse caminho, né? Dos agentes para automação de processos. Mas vamos lá. Alguém quer incluir mais alguma palavra? Alguém quer falar alguma coisa, dar algum exemplo? Vocês podem falar. A ideia é que as façam umas trocas. Alguns aqui falaram ChatGPT também. ChatGPT é um algoritmo enorme de busca e... Porque eu não sei se vocês sabem, né? Porque ou o ChatGPT ele busca no Google ou ele inventa. Aí ele te dá uma resposta. Alguém aqui já acessou o ChatGPT? Já? Todo mundo? Vocês estão fazendo o trabalho da escola no ChatGPT, é isso mesmo? Eu também. Não, brincadeira, eu também não. Às vezes, assim, quando a faculdade está muito difícil... Ó, deixa eu abrir meu ChatGPT aqui pra gente dar uma olhada. Aí a gente pode perguntar pro ChatGPT o que é robótica, pra ver o que ele vai responder pra gente. Aqui. Vocês dão um bom dia pro ChatGPT ou vocês só jogam a pergunta lá que vocês querem?
Eles falaram que só joga pergunta, só. Gente, mas você sabia que se botar oi, ele te responde? Ó, bom dia. Bom dia, Amanda. Como posso te ajudar? Não sei se vocês conseguem enxergar. Vou dizer pra ele que eu tô dando aula e que a minha turma quer saber o que é robótica. Ó, aí ele gera milhares de coisas, mas aí essa aqui é uma resposta mais para um adulto. Aí eu vou dizer, ó, eles são crianças. São crianças. Crianças de 11 a 13 anos. Aí ele muda a resposta. Ó, eu tô dizendo aqui que robótica é como criar máquinas que conseguem fazer coisas sozinhas, quase como se fossem pequenos ajudantes. Pense em um robô como um brinquedo que pode se mover, falar ou até mesmo fazer tarefas. Mas ao invés de uma pessoa controlá-lo o tempo todo, ele tem um cérebro que ajuda a decidir o que fazer. Esse cérebro é a gente que programa para ele poder saber o que ele vai fazer ou o que ele não vai fazer durante lá os tempos deles, as rotinas que ele for imposto. Então aí ele dá exemplos simples, robôs de brinquedo. Alguns robôs podem andar, pular ou até dançar sozinhos. Robôs de limpeza, que é aquele aspirador, melhor amigo do dono de casa, que limpa e passa pano. E robôs de montagens, né? Robôs de fábricas. Porque aquelas fábricas de carros não são pessoas que vão lá e colocam as pecinhas. Eles têm robôs que já são programados para pegarem as peças, juntar, soldar, parafusar, colar, tudo ali, bum, sai um carro. Né? E aí ele diz do que os robôs precisam. Que aí eles precisam de olhos e ouvidos, que são os sensores, né? Quando a gente está falando aí de sensores de proximidade, o sensor ultrassônico, que basicamente imita o que o morcego faz. Ele... Oi? Tinha alguém que queria falar, Daniel? Eu pensei que ele ia querer falar, mas ele estava querendo falar com a coordenadora, a Roberta, para pegar a autorização, tá bom? Desculpa. Tá. Então, a questão dos olhos e dos ouvidos dos robôs, né, que são os sensores, do mesmo jeito que funcionam basicamente como funciona um sonar, né? Ele joga uma onda ultrassônica, quando ela bate em alguma coisa, ela volta e diz para ele a distância, que é isso que a gente faz com o sensor ultrassônico, né? Como vários outros de luminosidade, os músculos, né? Ele precisa de motores e atuadores. Se esse robô for se mexer, se ele for fazer alguma coisa, ele precisa de um motor, ele precisa de um servo, que também é um tipo de motor, né, para poder se mexer. E o cérebro, que no caso seria o processador, que no nosso caso o cérebro das nossas automações é o Arduino, que é onde está contido o processador, que é onde está contido as coisas que vão ajudar a gente a controlar isso de maneira mais simplificada. E aí diz aqui que robótica é divertida porque você pode criar algo que antes só existia na sua imaginação. E é muito disso, a gente vai poder criar, inovar, inventar e fazer coisas bem legais. Tia Amanda, como é que a gente vai fazer isso? Por onde iremos fazer isso? Inicialmente faremos isso pelo Tinkercad, né? Como eu disse, eu vou criar uma turma aqui para vocês, ó, já tenho 2. Dessas 2 turmas eu tenho algumas atividades. Nessa aqui de 61 alunos. Por dentro do Tinkercad eu vou conseguir ver o que vocês estão fazendo. Eu vou criar as atividades aqui, como essa acender LED. E aqui é o meu exemplo do que eu estou fazendo, que vocês também vão poder visualizar. E aqui para baixo vão aparecer os exemplos de vocês. Deixa eu só carregar. Aqui. Né? E assim eu consigo visualizar o que vocês estão fazendo, como vocês estão fazendo, se vocês estão acompanhando as aulas e até poder ajudar caso tenha algum problema no código, algum problema em qualquer coisa, a gente consegue estar
auxiliando por aqui. Eu vou poder saber se vocês estão fazendo também ou se vocês só estão me enrolando. É importante. Já pensou vocês utilizando o GPT para as minhas aulas? Olha. Então aqui eu consigo acompanhar tudo o que vocês estão fazendo, com os nomes e tal. Deixa eu abrir aqui um projeto. Aqui no Tinkercad a gente consegue fazer alguns tipos de projetos, né? A gente consegue só programar em código, em blocos, ou fazer os circuitos e programar, ou só fazer a modelagem 3D de objetos. Mas o que nos interessa no momento é a questão dos circuitos. Então deixa eu abrir aqui esse que eu usei. Vocês irão receber alguns kits parecidos com o que eu mostrei aqui no né? Vocês vão receber jumpers, vocês vão receber resistores, vão receber motores, né? Que esse aqui é um servomotor, não sei se dá para vocês verem. Vão receber a plaquinha de Arduino, que não está aqui próxima de mim, mas a gente consegue pegá-la aqui no Tinkercad para poder entender o funcionamento. Qual a ideia do Tinkercad? A gente primeiro entender como funciona aqui, onde a gente pode queimar componentes em paz, sem gerar grandes danos, para depois, quando a gente começar a pegar no Arduino, a gente conseguir saber como lidar, ter um pouco mais de cuidado para não queimar a placa, um pouco mais de cuidado para não queimar o LED, né? Mas queimar LED é quase impossível não queimar no início. E aqui a gente vai ter acesso no lado direito, onde tem componentes. A gente tem acesso a todos os componentes básicos de eletrônica. Então, esse microservo que eu mostrei aqui para vocês, a gente tem ele aqui, né? Esse queridinho aqui. Deixa eu tirar ele do saquinho e botar uma alavanca para vocês conseguirem visualizar que é bem parecido. E ele tem a mesma funcionalidade. Só que aí, em pessoa, a gente vai ter que montar. Tem algumas coisas que precisam ser parafusadas. Mas vai chegar para vocês também algumas ferramentas makers para poder ajudar a gente nessa saga. E aqui... Ai, meu Deus. Peraí. Aqui, ó, o mesmo componente que eu tenho ali, eu tenho ele aqui na mão. E ele basicamente vai girar. A gente vai fazer a programação para ele poder girar. E aí o primeiro exemplo que a gente pode pensar com ele são as alavancas de estacionamento. Estacionamento não, até pedágio, essas coisas assim, onde o carro chega, aí a alavanca sobe, depois que ele passa, ela desce. Mas aí para ela subir tem que pegar um papel, tem que, enfim. E aí a gente faz essa programação. Aqui com a pecinha, com o cabinho, entendendo todas as funcionalidades desses 3 fios, né? Onde a gente vai conectar, o que a gente pode fazer com isso daqui. E aqui a gente consegue fazer o esquema, além do esquema, fazer os testes de funcionamento desses equipamentos. O Arduino, que o meu não está aqui do lado para poder mostrar para vocês, é essa placa aqui. Ela é uma placa de prototipagem, né? Nela temos vários componentes eletrônicos, resistores, LEDs, os pinos, o processador, a gente tem memória. Então, todo o código que a gente faz, que aqui está em bloquinhos, mas que na realidade ele é em texto, né? Aqui, ó, C++ Code, as funções. Então, a gente vai entender tudo isso. Vai ter alguns conhecimentos de funções, vai entender um pouquinho do inglês técnico para a gente poder estar fazendo isso daqui, delay. Mas não é nada muito fora da casinha, não. É tudo bem fácil. Tipo, void loop a gente sabe. Então, é uma função de repetição. Void setup, então é uma função de início. E primeiro a gente vai aprender isso em bloquinhos, né? Do lado de cá. E depois a gente vai passar para o código mesmo escrito, para depois que a gente trabalhar alguns componentes aqui no Tinkercad, a gente poder trabalhar esses mesmos componentes no Arduino, direto.
E aí o Arduino, ele é composto por portas digitais e portas analógicas. As portas digitais, elas são utilizadas para passar ou receber sinal. Então a gente tem componentes que são de entrada e componentes que são de saída de dados. Desses dois componentes aqui, qual é o componente de entrada? Eles estão falando que é o vermelho. Mas assim, o vermelho é um LED. O LED não passa dados para Então é um quadradinho. Isso aí, o quadradinho é o botão. A gente tem que fazer uma comunicação com o Arduino. E a ideia é muito essa. Tipo, o potenciômetro, que ele serve para a gente poder girar isso daqui e passar uma resistência, né, menor ou uma resistência maior. Ele também é um componente de entrada de dados. Voltando. O Arduino, ele também tem algumas outras informações nele, como esse LEDzinho aqui. Ele é um LED integrado. A gente também tem como controlar ele. Esse aqui é o nosso processador, um ATmega 328, que pode estar ou assim, onde ele pode ser retirado da placa, ou ele está soldado, né, on-board, como está na minha plaquinha, que não está por aqui, mas que na próxima aula eu trago ela para poder mostrar para vocês. A gente tem a fonte dele, onde a gente também carrega os códigos, e a gente tem uma fonte de apenas alimentação, que é essa daqui do lado. Não sei se vocês estão vendo meu mouse. E além disso, a gente tem resistores, potenciômetro, milhares de coisas. Aprender ao longo das aulas. Qual é a diferença da porta analógica para a porta digital? A porta digital, eu já falei que são duas informações, receber ou enviar. E aí é 0 ou 1. Ela está liberando energia ou não está passando energia ali. Quando a gente está falando de alguns outros sensores, onde a gente precisa medir distância, a gente precisa medir umidade, onde a gente precisa medir luminosidade, a gente utiliza isso nas portas analógicas, onde a gente consegue passar um range de dados. Né? Não vai ser só 0 e 1, não vai ser só verdadeiro e falso, a gente consegue passar ali alguns números. Ainda no Arduino, a gente tem aqui a questão do GND, que é o grind, né, que é o nosso negativo. A gente tem 5 e 3 volts, que serve para quando a gente, na próxima aula, fizer um exemplo sobre baterias, né? Porque é a mesma voltagem que sai aqui da bateria, para a gente poder acender um LED. A gente tem ela saindo do nosso Arduino. Então, se eu ligar aqui, vai acender o LED. Mas se eu fizer a mesma coisa aqui, ó, ligar 3 volts no meu LED e um GND, ele também vai acender. Só que aqui embaixo ele está explodindo. Que no nosso caso, na vida real, é queimar. E aí a gente tem que ter alguns conhecimentos básicos de como fazer isso não queimar. Então a gente vai conhecer o resistor. Ah, mas aí como é que o resistor funciona? Por que o resistor tem várias cores? Como é que a gente faz esse cálculo da cor do resistor? Vou ensinar tudo isso para vocês. De nosso LED não queimar e para outros componentes eletrônicos também não queimarem. Mas voltando ao que a gente tem aqui do Arduino, então a gente tem o GND, a gente tem essa opção dos jumpers, né? Que os jumpers são os nossos fios aqui, nossos cabinhos para fazer a conexão no circuito. Então a gente também tem eles representados no Tinkercad. E a placa de ensaio, né, que é a protoboard, para a gente poder ter mais pinos, a gente também tem ela aqui. Basicamente, a gente tem todos os componentes eletrônicos que a gente vai trabalhar no kit Arduino dentro do Tinkercad. Ó, fotoresistor, a gente tem diodo, tem o sensor ultrassônico, tudo bem parecido. O meu sensor ultrassônico tá para lá também. A gente tem aqui o sensor de umidade, ó. Eu tenho o sensor de umidade do solo aqui na minha mão. Deixa eu abrir aqui. Né? Que é esse daqui. Bem parecidinho com esse que tá aparecendo aqui na tela. Esse vermelhinho. A gente enfinca ele na terra para a gente poder captar os dados de umidade. E aí a gente pode fazer várias coisas. Colocar
uma borrachinha com motor para poder molhar automaticamente. Enfim, várias opções. Deixa eu colocar ele aqui dentro do saquinho de novo. E aí, cada aula a gente vai aprender um componente desse. Dúvidas? Ô Amanda, Oi. eu tô mostrando para eles algumas coisas aqui. Tem os equipamentozinhos aqui, né? Aham. Igual LED, ó. Passando os LED para eles dar uma olhada, os motorzinhos. E um protoboard. É isso que a gente tem. Tem um LED vermelho. Tá bom? Ó, eles estão vendo aqui. Legal. Então dá uns minutinhos. Ó, esse aqui é o motorzinho cru. Ó, como que chama aquele negócio de aquela rodinha lá que você tinha falado? Eu esqueci o nome. Qual rodinha? É rodinha. De aumentar o. Esqueci o nome dele. Potenciômetro. Potenciômetro. Ó, tem um tempo aqui também. A gente dá uma olhada. Ó, isso aqui é um potenciômetro, galera. Ó. Oi. Pode falar. Agora no final, eu tô com um pouco mais de dúvida. De alguma série, será que ela tem um Ô, Amanda, Oi. tem um aluno aqui perguntando que ele tá com um pouquinho de dúvida em relação aos nomes e tudo mais. Em relação à conexão. Ele perguntou alguma indicação de canal no YouTube para ele estar entendendo mais. Posso procurar um canal aqui e passar para ele. De cabeça eu não tenho nenhum canal. Não, porque a gente. Ele falou que pode ser sim. Ô, Amanda. Eu sei como é. Eu trouxe mais um agora para eles dar uma olhada aqui. Tá. Aqui, eu tenho até, eu não sei se vocês vão conseguir enxergar, mas um circuitozinho do potenciômetro aqui. Deixa eu tirar o fundo aqui. Não sei como é que eu tiro isso. Eu tenho um circuitozinho do potenciômetro aqui já montado, que ele acende. Amanda. Oi. O que é isso aqui, ó? Chega um pouquinho mais pro lado. Se você quiser tirar do saquinho também. Chega. Galera, peraí, silêncio, rapidinho. Silêncio. Ai, que legal, parece Lego, velho. Parece. É uma ponte H. Pra mostrar pra vocês.
Vou mostrar pra vocês. Ó, ela falou que A uma gente ponte faz um H. carrinho de controle remoto e o meu carrinho tá meio feio. Olha lá, ó. Galera, dá pra vocês fazerem carrinho com isso aqui, ó. Fazendo? Então, isso serve para poder controlar o tanque desses motores que a gente tem aqui embaixo, ó. Tem 2 motorzinhos nas rodinhas. Aí essa ponte H, ela faz o equilíbrio para eles poderem girar ao mesmo tempo. É o mesmo princípio também do skate elétrico, que ele faz o autobalanceamento. Aí é essa ponte H que faz esse controle. Entendeu? Aí aqui eu tô montando meu carrinho, ele ainda tá meio feinho. Tá meio feinho. Mas eu vou prender as coisas aqui, prender o Arduino aqui na frente. Aí eu tenho essa ponte H que vocês têm, ó, igualzinha. Parece aqui um apontador. E aqui atrás eu tenho um sensor Bluetooth para poder controlar pelo celular. Aí eu consigo controlar ele. Ele tem a rodinha aqui na frente para poder guiar para que lado ele vai. Aí é isso. É isso. Dependendo do que vier no kit, a gente vai dar uma olhada nas peças e vai conseguir fazer bastante coisa. Desde montar os circuitinhos assim, bobinhos, né? Porque aqui eu tenho 2 LEDs. E um é acionado pelo potenciômetro e o outro é acionado pelo botão que está aqui no meio. E aí toda vez que eu clico nesse botão eu apago essa luz do LED. Como se fosse... Deixa eu ligar aqui o Arduino para poder mostrar para vocês que o código já está no Arduino. Ainda tem isso, né? Quando a gente faz o código, ele sobe para o Arduino. Eu tenho esse meu Arduino aqui que eu vou mostrar para vocês agora. Esse aqui é o Arduino que eu estou utilizando para poder programar essa protoboard aqui. Só que aí eu estou utilizando ela dividida. Se vocês conseguirem enxergar, daqui para o meio tem uma sequência de pinos e daqui para baixo tem outra. E aí eu consigo fazer 2 projetinhos na mesma plaquinha. Se fosse uma plaquinha menor, eu não iria conseguir. Como a gente faz uma declaração de pinos ali no Arduino, a gente consegue dizer para a placa assim, olha, quando você começar a rodar, quando você estiver ligada, eu quero que você trabalhe no B e C. Deixa eu puxar aqui um pouquinho. Isso. Conectei ela com o cabo no meu notebook. E aí o meu projetinho aqui do botão, se eu não me engano, ele estava nas portas, acho que 2 e 3, ou 3 e 4, acho que 3 e 4. O botão estava na 3, o outro estava na 4. 2, 3. Oh. Um, 3, 4. Deixa eu ver se ele vai. Em outra aula eu vou trazer ele funcionando, porque a gente já tá com 8 minutinhos. Mas eu consigo acender o LED também direto no Arduino. Assim, ó. 3 e 5. Ai, Deus. Eu consigo acender ele direitinho aqui. Aí esse aqui é o amarelo. Como a gente está passando mais energia do que ele suporta, ele tá vermelhinho. Não sei se dá pra ver. Aí ele fica meio vermelhinho. Só que quando a gente passa a corrente certa pelo resistor, que é que nem tá aqui no meu esqueminha, a luzinha baixa. Deixa eu montar isso que eu fiz aqui no Arduino na minha mão. No Tinkercad pra vocês verem. Peraí, botar as coisas pro lado. Zona. Eu consigo pegar um LED, que nem eu fiz ali, né? Foi exatamente o que eu fiz aqui na minha mão. E aí eu fiz aqui no Tinkercad. Só que aqui a resistência a voltagem tá muito alta.
a gente também tem como fazer esses mesmos exemplos utilizando batata. Não sei se vocês já viram na internet aquele pessoal que liga alguma coisa com batata e alguma coisa assim. Quando eu era pequena, eu assistia Jimmy Neutron e sempre tinha, né? Ele fazia uns experimentos assim de como ligar as coisas com batata. E aí, a gente entendendo os princípios básicos de elétrica, a gente consegue fazer a mesma coisa, né? Acender eles com batata. Mas na primeira vez que você ligar, ele não vai acender, porque aí você vai ter esquecido de olhar a questão da voltagem. Porque, ó, aqui tem 3 volts, aqui tem uma pilha de 1.5, que é aquela A, que geralmente a gente usa em casa. E aí com a A, se vocês olharem aqui, ela acende, mas acende muito fraquinha. Aí vamos pegar a outra pilha. A de 3 volts a gente já testou naquela hora, mas a gente testa de novo. Uma pilha, uma bateriazinha de 3 volts. E aí ele liga aqui com um alerta. Aí ele dá um alertinha, ó, a corrente no LED atual é de 6,61,9 miliamperes, quando o máximo de corrente é 20 miliamperes. Então aí vocês já viram que a gente vai ter que exercer a nossa matemática, né? Para fazer uma continha para entender quantos miliamperes precisam passar nessa corrente, nesse circuito, para a gente poder acionar esse LED sem ele receber alerta de vida útil ou sem ele estourar, igual ele está acontecendo aqui, né? E quanto a gente precisa passar para ele poder acender. Que aqui, ó, aqui eu passo 1.5 volts e ele acende fraco. Aqui eu passo 3, ele acende forte. Lá eu passo 3,5, ele explode. Quantos volts eu tenho que passar para o LED acender na batata? 3, tá, vamos lá, 3 volts. Já acendeu, mas acendeu fraco, tá aparecendo até esse aqui do lado. Porque aqui na batata a gente tem algumas outras informações. A gente tem a resistência, que a gente não tem na pilha. Por isso que na pilha, para ele não estourar, a gente precisa colocar um resistor. Deixa eu pegar uma pilha de 9 volts, que é maior que todas as pilhas que a gente já pegou até agora. Vou colocar um LED para a gente ver que ela explode. Lembrando que o LED também tem lado. Se você não conectar ele do lado certo, ele também não acende. Aí vamos lá. Aqui estourou. Tá, eu não quero que aqui estoure. Eu quero que aqui tenha uma resistência. Aí eu vou vir aqui, vou colocar um resistor. Mas o resistor também tem lado que a gente tem que colocar. Aí coloca um resistor, põe um jumper, liga o outro jumper. Aí a gente tem como fazer o cálculo dessas faixas do resistor. Aqui a gente tem um resistor de 1K. Se a gente ligar, ele já acende forte, não explode. Então aqui a gente está com a resistência errada, né? A gente está com a resistência de 5K. Se a gente botar a resistência de 1K para 3 volts, ele vai acender mais forte. E aí, com a resistência alterada, a gente consegue até aumentar a voltagem para ele poder acender mais forte ainda. Pode falar. Eu tenho uma dúvida. A perna maior do LED é o negativo ou é o positivo? Positivo. A perna maior do LED é o positivo. Quando a gente estiver aprendendo isso na próxima aula, vocês vão aprender sobre anodo e é o mesmo rolê da pilha. Vocês sabem como é que a pilha funciona? Como? Mas aí eu vou deixar essa pesquisa de dever de casa para vocês saber como é que a pilha funciona e o que é catodo e anodo. Aí a gente volta na próxima aula com vocês já com acesso no Tinkercad. Mas lembrando que quem quiser acessar de casa, vocês podem utilizar um e-mail do Google. Para achar o Tinkercad é só digitar no Google aqui, ó. Ó, mano. Oi. Eles perguntaram o que é para pesquisar, o que é. Como funciona uma pilha. Como funciona uma pilha. E o que é anodo e o que é catodo. O que é anodo
Anodo e catodo. Anudo e catudo. Catodo, deixa eu escrever aqui. Estão anotando. Vai lá. Funciona uma pilha? Como funciona uma pilha e o que é anudo e catudo? Anudo? Anodo. Anudo e catudo. Anudo. Com ó. Anodo e catodo. E aqui, ó. Para acessar o Tinkercad, é só escrever Tinkercad no Google. É o primeiro link. E deixa eu sair da minha conta para mostrar para vocês. Catudo. C-A-T-O-D-O. É catodo? Catudo. E o Anodo e anodo? catudo. A-N-O-D-O. Anodo e catudo. Isso. Então, quando vocês entrarem no Tinkercad, vocês podem clicar aqui, ó, em se inscrever. E realizar e cadastrar o e-mail. Eu já tenho o e-mail cadastrado. E aí eu entro com minha conta pessoal. Uma continha minha do Google. E aí eu já consigo acessar. Tem alguns projetos, tem coisas bem legais. Só que o que a gente usa é a parte de circuito. Então vocês vão em projetos, criar e circuitos. E aí vai aparecer toda essa parte que a gente está mexendo, que é o que a gente vai mexer na aula seguinte. Mas na próxima semana eu vou dar uma chance para vocês, para eu poder controlar vocês dentro da classe. Mas aí quem quiser mexer em casa, como ele falou, dá uma olhada no YouTube, para assistir ao canal, é assim. E aí eu queria saber se vocês gostaram da aula, se vocês estão animados, o que vocês pensam aí do que a gente vai fazer, se vocês vão... Então, pessoal, por hoje é só. Até a próxima semana. Foi um prazer conhecer todos vocês e eu espero que vocês tenham gostado muito da aula. Virtude. Dá tchau pra ela. Tchau, gente. Até a próxima.